É, mais mais notícia business. mesmo. Pois é. Salve, salve, galera. Bem-vindos Salve, ao Debate Nerd. salve! Como é que estamos? Hoje eu tô animado e o Norit que tá mais no modo Avalisk. Norit aqui, a Valesky também. Eu tenho que pedir desculpa pro pessoal por não estar fazendo as minhas lives tradicionais, mas putz, cara, tá muito tenso mesmo os meus horários de trabalho. E hoje a gente veio com uma coisa um pouco menos debate, um pouco mais jornalística, apesar de que eu acho que Tan, vai tan, gerar um tan, debate tan, 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 interessante. tan, 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 What the tan, fuck? tan, tan, tan. A abertura do Jornal Nacional. Ah, ok, eu não reconheci. Talvez seja porque eu não vejo o Jornal Nacional faz muito tempo. Quanto tempo tu acha que faz que eu vejo Jornal Nacional? Pelo menos uns 10 anos. Mas Ah, não mas é? tu não fez faculdade de jornalismo? Não, essa é do plantão. Ah, do plantão, tá certo. Tá. É só aquela Confundi, questão, confundi. eu tenho uma boa memória da época. Bah, cara, mas nós estamos Aí eu falando de lembro um dessas bagulho que. coisas. Tu Aí tá eu lembro falando de um dessas coisas. bagulho que não é nem muito justo, porque a última vez que eu vi deve ter sido quando eu era criança. E eu não assisti porque eu queria, eu assisti porque tava passando na televisão e o meu pai não queria trocar de canal, por motivos óbvios. Ou seja, eu não Então, estava prestando atenção na abertura, eu não estava prestando atenção em nada do que estava acontecendo. e tu acha que eu lembro das coisas só porque eu presto atenção? Então, tu tem talentos que eu não tenho, cara, eu aceito isso. Mas eu estou Eu tenho super, tentando. eu tenho super poder como pessoa brinca. Pois é, essas pessoas que não sabem brincar. Eu sei brincar. Só que eu levo muito a sério as minhas brincadeiras. I can tell. Tá, vamos pro assunto, vamos Voltando pro pro. assunto. É, do tipo, eu nem consegui apresentar o assunto ainda. O assunto em questão é a aquisição que a Microsoft fez, adquirindo a Bethesda, e o que, que isso implica para as empresas, para a guerra de consoles. Aqui, até vale dizer, eu não tenho cachorro nessa briga, porque eu não tenho Xbox, eu não tenho PS5, e agora eu não vou. Aliás, PS4, né? O PS5 não saiu ainda. Mas essencialmente eu não tenho, não serei afetado em nada por essa aquisição. Motivo pelo qual eu quero comentar isso é que eu vejo que tem muita gente que tem uma certa parcialidade em dizer se isso é bom ou ruim com base em quais são o console que eles têm. E às vezes até com base em coisas que ainda não foram confirmadas ou cogitadas de acontecerem. Por Pois é. exemplo, o pessoal já está preocupado que a Microsoft vai transformar todos os jogos da Bethesda em exclusivos do Xbox. Sem chance. E do tipo assim, o pessoal para e pensa, tá, mas por que que ela precisa fazer isso? Né? O pessoal já tá preocupado com isso do tipo, nossa, não, porque ela vai vir. Realmente, se a Microsoft, assim, tu tem duas opções, ou a Microsoft pode querer comprar o mercado, ou ela pode querer ser o mercado. Se ela quiser ser o mercado de consoles, aí provavelmente ela vai fazer esse movimento para literalmente ferrar o PlayStation. Só que ela pode ser ferrada no meio com tudo isso, porque o pessoal pode simplesmente pensar, não, vou fazer boicote. Pois é. Mas eu não me preocuparia com nenhum dos dois cenários. E até vale falar da imparcialidade do Avalisk nisso também. O Avalisk, assim como eu, nós dois somos PC Master Race. Então, nós dois temos PC gamers, nós dois investimos sempre nessa área porque é útil para nós em outras coisas além de jogo. Eu sou quase a Nintendo, tá todo mundo brigando, eu só tô querendo me divertir. Tipo isso. E Sabe? até eu ia dizer, outro detalhe, né? Se for pra dizer, qual é o console que eu tenho, cara, eu sem dúvida sou Nintendo. Eu tinha 3DS, agora eu tenho um Switch e eu provavelmente não vou mudar isso pelo simples fato de que os jogos que são exclusivos do Switch são jogos que simplesmente são por design da Nintendo. Aham. Por exemplo, E Pokémon.
E tanto a Sony como a Microsoft estão se movimentando no sentido de quebrar a exclusividade dos próprios consoles. E isso é O que a Nintendo anterior, não está. E exato. exato, anterior a essa aquisição. Ou seja, não me parece que a Microsoft fez esse movimento para ter exclusividade do, dos jogos da Bethesda. Me parece que tem outras coisas relacionadas. Agora, o que são essas coisas? Bom, isso que a gente vai entrar um pouco mais na discussão hoje. Bom, as preocupações alheias a gente já trouxe, mas a questão toda que eu acho que vale introduzir, vamos dizer assim, o assunto, é começar a falar sobre como isso aconteceu. Eu prometo que vai ser rápido do ponto de vista, esse ponto de análise financeira, mas nós estamos falando essencialmente de uma compra, gente, de boa. A aquisição ocorreu, acho que foi 9 bilhões, é isso? Uma coisa assim. É, e 9 bilhões para a Microsoft, gente, é uma gota d'água. Tu Até olha porque ela o é uma caixa empresa de livre. tecnologia, não é uma empresa de Exato. jogos. E Então, a Sony usa a infraestrutura da Microsoft. Então, quando tu paga a coisa no PlayStation, tu tá pagando um pequeno valorzinho pra Microsoft. a Valsky, para de me interromper, a Valsky. Vai, desculpa. Que eu só quero fazer um passadão pela parte financeira rapidamente, entendeu? Uhum. E só para vocês terem noção, em termos de caixa livre, a Microsoft tem mais de 40 bilhões disponível, o que significa que isso é dinheiro livre para eles fazerem investimentos e circular. E a maioria das compras e aquisições costuma ser feita não exclusivamente com caixa livre, mas com negociações futuras. Não, não. A Microsoft literalmente chegou com a grana e disse assim: é meu. Esse é o Quanto tu nível quer? Aceita cheque? esse é o nível da violência da coisa. Aham. Então não tem nem como comparar os números de jogos da Microsoft, para ter noção, não é nenhuma conta exclusiva. É na parte de entretenimento. Tipo, não é uma conta no lançamento do balanço deles. Jogos e consoles. Não, essa conta não existe no DRE deles. Esse é o nível do que a gente está falando aqui. Por isso que quando alguém me fala de guerra de consoles, Xbox e Sony, gente, desculpa. A Sony é uma mosca no cocô da Microsoft. Exato. De E a, boa. Ni- e a Nintendo se compete usa a tática de guerrilha. Também não dá pra dizer, porque do tipo. Isso é uma outra coisa. Aí entrando, expandindo para o mundo de consoles para todas as grandes marcas. Vamos ser honestos, o perfil de cliente que a Nintendo busca é um perfil de cliente totalmente diferente Exato. da Microsoft e da Sony. É por isso que eu uso a metáfora da tática de guerrilha. A guerrilha ataca onde o inimigo não tá, por assim dizer. Ou Pois onde o é. inimigo é mais fraco. E há quem vá talvez trazer argumentos como: ah, mas a Nintendo tem Resident Evil, a Nintendo tem, eu acho pelo menos que tem Devil May Cry. Tem sim, tem sim. Eles lançaram há pouco um pacote com os três primeiros. Gente, quantos anos esses dois jogos estão na Sony, na Microsoft, a ponto de que saiu do Xbox e já tá no computador também. Então, tipo, não é uma comparação razoável, sabe? A Nintendo simplesmente, a gente pode ter, então traz. O, o Tipo assim, carro, não vai custar muita coisa. Não vai, exato. se pá, não custou nada. O carro-chefe da Nintendo existe como sendo os jogos que são conhecidos da Nintendo, internos da Nintendo. Entram Sim, aí Mario. Pokémon, Mario, Monster Hunter, que surgiu como uma exclusividade de PSP e se consagrou dentro do 3DS, tanto que o próximo Monster Hunter vai sair no Switch exclusivo primeiramente. Uhum. Talvez seja trazido para outros, mas como o Monster Hunter Rise, não vamos entrar muito a fundo nisso, mas o Monster Hunter Rise ainda existe na mesma geração do Monster Hunter atual, do Monster Hunter World. Então acho que a próxima, o Monster Hunter sexta geração,
que está por vir, acredito que será em consoles de casa. Posso estar enganado. É, e provavelmente acho que vai vir daí em paralelo junto para PC. Em comparação, que mais tem? Smash Bros, as diferentes variantes do Mario, porque tem Mario Party e Mario Kart, Uhum. Star Fox, Zelda. Então, existe uma série de franquias que são exclusivos Nintendo e são exclusivos Nintendo para sempre. A tal ponto que a Nintendo não pensa, eu vou migrar pro PC, eu vou fazer também pro PC. Não. Sim, enquanto todos os outros consoles, em algum momento do tipo, a gente já conseguiu o dinheiro que a gente realmente queria em cima disso. Tá. Então agora pode expandir e deixa a produtora ganhar uma grana em cima disso. Ou as suspeitas, inclusive, de que, na verdade, os consoles da última geração perderam feio pro computador e por isso que houve também essa migração. Mas aí eu não tenho dados muito precisos no momento. Aí eu confesso que da minha parte seria bem especulatório, assim, Mas não duvido do que tu está dizendo. existem alguns rumores de que isso também teria influência nessas migrações. Inclusive, particularmente para a Microsoft, como ela é uma empresa de tecnologia, o pessoal estaria assim como mais incomodado com ela de ter os jogos exclusivos do Xbox e não poder jogar no computador. Então, tanto é que a primeira forma que a Microsoft fez de trazer alguns jogos exclusivos era por uma assinatura do Xbox Pass, que tu poderia jogar alguns jogos do Xbox Pass no computador, mas tu tinha que ter o Xbox Pass. Tu não podia ter o Xbox Pass só pro computador, tu tinha que ter uma versão que era pro Xbox mais o computador. E pode ser também que o fato de alguns dos jogos do Halo terem tido um lançamento não muito feliz, que também teria influenciado esse esforço, porque aí o principal carro-chefe, um dos principais carro-chefes da Microsoft no Xbox é a franquia Halo, que é exclusiva, ou era exclusiva, agora já não tá mais tão exclusiva assim. Então, cara, eu sou suspeito pra falar nesse ponto, porque eu acho o Halo muito legal. Confesso que Sim, eu não joguei tanto quanto eu gostaria, mas mas, eu acho uma franquia muito bacana. Em mas termos de, as tretas que eu tô comentando são as tretas da saída da Bang e entrada da 343. sim. E bem ou mal, o que geralmente leva, o que conduz a batalha, vamos dizer assim, entre consoles, costuma ser esse lado da exclusividade. Bem ou mal é bem por aí, assim, é bem nesse universo que existe a coisa. E nesse ponto eu diria que a Sony geralmente ganha. Eu particularmente acho que os exclusivos da Sony são melhores em comparação aos exclusivos da Sim. Microsoft. Mas a realidade é que não existe nada que a Sony possa fazer para matar a Microsoft na guerra se a Microsoft não quiser sair. O Uhum. que poderia acontecer, vamos dizer assim, é a Microsoft olhar e dizer: Ah, quer saber? Não tá valendo a pena. Isso, se tu me disser que aconteceu em algum momento pro futuro, né? Agora, obviamente, não é o caso. Mas se em algum momento no futuro isso acontecer, aí eu consigo ainda acreditar. Agora, a Sony detonar com a Microsoft, isso não vai acontecer. Ponto. Simples assim. Em termos Exato. financeiros, a Sony nunca vai superar a Microsoft. Não é A menos, realista. a menos que ela expanda o seu mercado, né? Porque a Microsoft ela expandiu para os jogos depois de já ser uma empresa de tecnologia consolidada. Se a Sony fizer algo similar, ok, podemos acreditar isso, mas qual é o É, tempo que vai levar? e eu ia dizer assim, qual é a possibilidade? Vamos dizer que, ok, a Microsoft entra aliás, a Sony entra pro, expande a parte de som deles a certo ponto e expande um pouco o investimento deles em novas tecnologias no que diz respeito a talvez até para o mundo de sistemas operacionais ou começar a desenvolver máquinas
como computadores, né? Tipo, laptops. Nem que Vamos. inicie no universo gamer, tá? Sim. Ainda assim, até a coisa se resolver, até a coisa eles ganharem espaço do mercado, porque obviamente essas empresas não vão levar calada. Isso é uma coisa que o pessoal às vezes não se toca, do tipo, tem, Essas outras empresas não vão reagir? o pessoal às vezes acha que campanhas existem num vácuo. Esse é o grande problema quando a gente está falando, por exemplo, de campanha de marketing e mensurar elas. Uhum. Mensurar o resultado de uma campanha de marketing, tu tá pensando aqui que o universo de marketing ele existe no vácuo. E nunca é assim. Tu tem que lembrar que a campanha que tu vai fazer está sendo vista pela concorrência e, portanto, te prepara, que tem volta. E um comentário importante é que tudo isso que a gente está comentando, isso é Sony fazer, também depende do quanto ela tem em caixa para fazer isso. E a gente já comentou Fato. antes que, enquanto para a Microsoft a aquisição da Bethesda, a gente vai exagerando, foi um troco, né? Foi um negócio simples. Para a Sony fazer algo similar não seria tão simples. Nós estamos. Quando a gente diz troco, a gente está literalmente dizendo que a Sony poderia ter. Aliás, a Sony não, a Bethesda poderia A ter sido comprada pela Microsoft 7 vezes. E tipo assim, imagina o diretor da Microsoft ligando assim: quanto tu quer pela Bethesda? 7 bilhões tá bom? Aí o cara, não quero vender. 8. E fosse ficar fazendo algo nesse sentido. É, Tá? e para eles, tipo, barbada. Não afeta os números anuais deles de forma expressiva, sabe? Esse é o problema, sabe? Nós estamos falando de valores estupidamente desproporcionais. Sim. E mesmo que a Sony fizesse uma abordagem que, vamos dizer, é mais barata e tem um ganho mais relativamente mais imediato, que é vamos focar agressivamente no mobile. Novamente, mobile é dominado pela Apple e pela Google. Então, Sim. tipo, são duas empresas também de tecnologia e Então, elas não deixariam, essa é a questão. não deixariam caladas essa situação. A própria Sony, quando tu vai parar pra pensar, se eu não tenho nada, eles até têm uma presença em mobile além de game. Sim, Eu tenho a impressão de que eu já vi celular da Sony. Mas eles não desenvolvem. Tipo, é muito mais um uso de marca do que desenvolvimento, sabe? sim. E bem ou mal, a Sony. Mesmo a parte de jogo. Ok, a parte de jogo deles é mais forte. Tem uma presença maior, vamos dizer assim, no balanço deles. Mas, bem ou mal, a Sony também não é bem uma empresa de jogos. Ela é uma empresa de entretenimento. Isso. Então, Isso é bem pontuado, porque eu tô falando como se a Microsoft fosse a única que tivesse outros mercados além de jogos e a Sony não. A Sony também tem outros mercados onde ela atua. Isso é bem pontuado. é. Então, isso é uma coisa importante das pessoas entenderem aqui. São mercados que movimentam uma quantidade de capital diferente. Entretenimento é grande? É. Entretenimento não vai desaparecer? Não vai. Só que a quantidade o volume de dinheiro que as empresas botam em tecnologia versus o volume de dinheiro que as empresas botam em entretenimento é totalmente diferente. É essa a questão. Uhum. Não dá para tu comparar a quantidade de dinheiro que Hollywood movimenta com a quantidade de dinheiro que o Elon Musk movimenta. Essa é a diferença que a gente está falando. A gente está falando de comparar um estúdio com uma das maiores fortunas do mundo. Exatamente. Nós estamos falando de um cara que não só comprou pessoalmente todas as ações da sua empresa e fechou o capital aberto da empresa, mas nós estamos falando de um cara com dinheiro suficiente para lançar um carro no espaço porque deu na telha. Então,
É Aquele momento esse que a o única nível coisa de que tu faz estupidez da coisa. é bem assim. Essa é a diferença de falar de tecnologia contra entretenimento. Pergunta se o Will Smith tem grana pra fazer uma merda dessa. Espero que não, pelo menos. É, Aliás, depois do fora, divórcio ele com certeza não tem. fora que o pessoal tem que lembrar que é o seguinte, enquanto tu tem uma empresa de tecnologia, tu geralmente tem um valor para receber geralmente considerável, um valor a receber, porque tu tá falando de tecnologia que vai ser comprada, o pessoal vai ficar comprando, por exemplo, placa de vídeo. Quando Sim. tu fala de entretenimento, tem um prazo de validade. Tem É, uma hora que os filmes param de dar lucro significativo por um simples motivo, porque todo mundo já assistiu, já cansou, tem filme melhor pra ver, algo do tipo. tem filme melhor ou simplesmente tem filme novo. Tem que Exato. lembrar também que tem uma outra coisa que o pessoal às vezes esquece, que, ok, enquanto jogos, por exemplo, têm um escopo de tempo maior, eu diria, de Alguns. uso, filmes em geral são vistos uma, talvez duas vezes. A menos que eu seja fã do Senhor dos Anéis, que vai 11 vezes no cinema, uma tu vai sozinho, outra vez tu leva alguma pra outra pessoa. E ainda paga pra essa pessoa, o que é a minoria das pessoas. Mas A gente já era o que eu ia dizer, isso é a exceção. Isso não é a norma. Uhum. Acabo de ver que eu cometi um erro meio estúpido. Qual o erro estúpido? Eu estava fazendo isso aqui no jogo, no caso. Ah, bom. Tô fazendo uma Não, não faz muito caçada. tempo. eh, eu estou fazendo uma caçada, eu tava caçando um grande Macau, sendo que a missão era só matar 15 Macaus. Ok, É eu tipo, não tipo, eu por que que eu vou resolver a quest fácil, sabe? tinha Não, eu pensado vou do jeito passar fácil, trabalho. dá pra fazer do jeito difícil, né? Enfim. Ai, É, ai. Bobagens, né? Coisas absolutamente nada a ver com o que nós estamos falando. Mas até uma coisa interessante, por exemplo, para colocar em números que o pessoal está acostumado, né? Mais acostumado a ver, vamos dizer assim. uhum. O preço de lançamento dos consoles, agora, se eu não tenho nada, tá na casa dos. Em dólares, tava na casa PS4 saiu a US$ 400. Por Uma aí. coisa assim. E o PS5 tá com uma previsão de tipo US$ 500, US$ 600, uma coisa assim. Uhum. A placa de vídeo nova da Nvidia, a RTX 3080, na verdade toda a série 3000 deles tá mais de US$ 690. Tipo, começa no 690. Uhum. Ou seja, montar um PC top de linha já é mais caro com uma placa. Uma das peças já é mais cara do que comprar o console de última geração. Essa é a diferença do que a gente está falando de dinheiro que movimenta tecnologia versus entretenimento. Inclusive, eu vou fazer esse acréscimo porque ajuda a entender um outro cenário. Um dos motivos pelo qual os consoles existem é porque eles podem ser vendidos mais baratos que um computador inteiro. Uhum. Então, não é. Assim, existem pessoas que têm computador e têm console? Sim. Mas, em certo sentido, atendem públicos diferentes. Ainda que tenha públicos em comum, eles também têm públicos diferentes. E entre esses públicos diferentes, tu está falando de pessoas que têm condição de renda menor. Então, as É. pessoas que têm menos condições de renda e compram computador, geralmente, elas o que fazem? Vão jogar mais jogos gratuitos. Por isso que no computador existem trocentos jogos gratuitos com sistema de cache. E a mesma coisa para Então, mobile, inclusive. isso até vale destacar uma coisa que o pessoal talvez vai falar. Isso nós estamos falando no mercado global, tá, gente? É, eu sei que o mercado de consoles no Brasil ele é um mercado extremamente caro. Sim, o mercado brasileiro é exceção, nesse sentido. Pois é, nós somos O- o o ponto fora da curva nesse caso. Os sistemas de passe,
de assinaturas do Xbox e da PlayStation, basicamente o que eles são? Eles são uma forma de tu reduzir o custo que as pessoas que compraram um console vão ter para poder jogar. Porque para muitas pessoas é muito mais barato pagar a assinatura e ter aqueles trocentos jogos do que tu simplesmente ficar comprando um jogo a cada 2, 3 meses. Então Sim. isso é para algumas pessoas realmente é vantajoso, para brasileiro que talvez não seja tanto. E a prova de que o entretenimento ele é um mercado, ele é um mercado de custo mais baixo, é que eles podem fazer isso. Uhum. E tem um outro ponto. Depois que que isso teve sucesso nos consoles, que tu teve as iniciativas, por exemplo, da EA, que começou a trazer um plano de assinatura pro computador. Aí depois tu Uhum. teve Na a Steam, né? Microsoft, a Steam eu não vi. Eu vi que. Eu Não, vi não, é que tá. Não, não. A EA tem um passe da. Tem um passe na Steam EA que Play, se eu não tô é enganado. que agora, depois que a EA ela achou que ela ia conseguir fazer a loja dela bater a Steam. Tadinha. Aí recentemente, acho que foi esse ano, ela se rendeu Aham. e ela começou a trazer tudo pra Steam, inclusive a assinatura. O plano de assinatura da EA tu pode comprar agora pela Steam. Pois é. É exatamente disso que eu tô falando. Eu gostaria de que tu trouxesse os teus pensamentos nesse universo de guerra de console. Porque É, eu li eu algumas tô coisas chegando lá. interessantes. Eu tô chegando lá, porque o Ah, que que tá. eu comento? A principal força que a Microsoft ganha com a aquisição da Bethesda é exatamente o quanto ela vai poder adicionar desses jogos da Bethesda no Xbox Pass. Uhum. Tá? Esse é o principal força. E aqui eu separei aqui onde a gente consegue ver uma pequena lista. A gente tá falando de jogos, não de jogos, de franquias: Dishonored, Wolfenstein, The Elder Scroll, Fallout, Doom, o novo Starfield, vamos ver como é que vai ser. Tu tem o The Evil Within, que tem 2 jogos, não sei se vai ter um terceiro. Tu tem a franquia Prey, embora a franquia Prey seja mais parada. E esse The Elder Scroll, a maioria das pessoas talvez não se lembrem, o jogo, ele tem hoje jogadores ativos. Quantos E de jogadores quantos ativos? Cortou um pouquinho. ele tem hoje jogadores ativos, Ah, fãs. tá. Eu achei que tu ia dizer um número. Eu não paro, sempre é número. E há quantos anos ele foi lançado? Uns 10 anos atrás. Sim, é porque até vale mencionar. Aí entra um detalhe que é Elder Scroll ter especificamente o Skyrim ter vindo direto já nos três mercados. Eu não sei quanto tempo, se houve um atraso. Confesso que Elder Scroll nunca foi muito a minha praia, mas a comunidade de PC do Elder Dos Scroll é muito mods. forte por causa do Dos mod. mods. E, igual, tu tá falando de um jogo com uma vitalidade tão grande, tu agora vai adicionar no Xbox Pass. E, gente, lembrem, adicionar no Xbox Pass significa que as pessoas que têm o Xbox Pass para jogar no computador também vão ter acesso. A Yep. Microsoft, ela não tá fazendo simplesmente uma guerra de console nesse sentido. Ela tá jogando para ganhar. Ela não tá Então, jogando para ganhar da Sony, ela tá jogando para ganhar o mercado, por e o assim fato dizer. de que a Microsoft está jogando em duas frentes ao mesmo tempo, porque tem capital para isso, torna ela um player muito mais complicado de lidar e um player de longevidade muito mais garantida. A Aham. verdade nua e crua é, mesmo se por qualquer motivo a Microsoft sair do mercado de parar de ser um player relevante no mercado de console, ele nunca vai deixar de ser um player relevante no mercado de jogos pela presença deles nos computadores pessoais. Uhum. E pensem, a Epic, por que que a Epic se considera, o pessoal considera que a Epic é uma ameaça para a Steam? Porque ela tem os jogos gratuitos e de fato os jogos gratuitos da Epic estão dando resultados para ela, não Yep. tanto quanto algumas pessoas gostariam, mas de fato estão dando resultados para a Epic. Só que o problema Quanto é, a isso, eu só tenho uma coisa a dizer. É... GTA V. sim, no longo prazo, a Epic está mexendo com a Steam. No curto prazo que não, porque a loja dela ainda é muito ruim, Fato. tá? Mas no longo prazo, ela está ameaçando a Steam.
Outro ponto que o pessoal tem que lembrar, eu sei que do ano passado para cá aumentou o número de jogos que estão sendo desenvolvidos na Unity. Por quê? Porque para te poder desenvolver na Unreal e lançar fora da Epic Games, da Epic Store, tu tem que pagar uma taxa. Que é um percentual bem expressivo, diga-se de passagem. Exato. Então, algumas empresas, por exemplo, vamos pegar o Satisfactory. Satisfactory estava sendo desenvolvido, foi lançado primeiro na Epic, e depois que eles tinham o dinheiro para pagar a taxa, eles pagaram a taxa e lançaram pela Steam. Agora, teve empresa que simplesmente largou a Unreal e foi para Unity. E aí, eu vou dizer assim, galera, segundo vocês acham, a Unity não faz jogo bonito, tem jogos que estão saindo lá que são bem bonitos. É Isso que o fortaleceu até uma das. Então, assim, é aquela coisa, o mercado ele tem essa certa dinâmica. A Epic achou que teria mais jogos saindo para Unreal ao invés de mais empresas migrando para Unity. Tá? Então, não sei o quanto está na margem de erro da Epic essa migração que foi feita da Unreal para Unity. E, gente, vamos também ser sinceros, jogo mais pesado mesmo, algo tipo AAA, a Unity ainda não dá conta. Na verdade, cara, o problema é o seguinte: jogo AAA geralmente tem sua própria Sim, engine. eu tô Essa é fazendo a primeira no coisa. sentido metafórico, do tipo, vamos querer, se a gente quer fazer um jogo AAA, é mais fácil a empresa pensar em usar a Unreal do que pensar em usar a Unity hoje. É mais comum, de fato. Mais fácil eu não argumentaria tanto, porque depende um pouco de que tipo de jogo tu está querendo fazer, tá? Sim. Unreal, quando tá para desenvolvimento de gráficos em três dimensões, a Unreal ela é mais fácil. E se tu tem o dinheiro para botar nisso, tu tem desenvolvedores de alto nível vinculados à própria Epic Games postando conteúdo no mercado deles, no Uhum. marketplace. Então, tu tem já recursos de nível AAA disponível dentro da engine e dentro do mercado deles. A Unity, ela tem uma comunidade muito maior de desenvolvedores, o que porque são desenvolvedores independentes, o que implica em desenvolvedores de mais baixo nível, às vezes. Sim. Eles provavelmente Ou vão ter menos os recursos. melhores e os piores, porque eles têm um sample maior. Aham. Esse é meu palpite. Mas eu acho que a gente está fugindo do tema para variar. Eu só tô comentando que, assim, não dá para prever todos os movimentos que vão acontecer com essa compra da Microsoft, da mesma forma como a questão com a Epic versus a Steam ainda não está exatamente resolvida. E É, a eu. Steam, a Steam ainda não fez o contra-ataque derradeiro contra a Epic. Não, mas cara, o assunto não é Steam versus Epic, meu. Mas o ponto é, Para, então, tio. assim, não, o meu ponto é, a gente não sabe o que, por exemplo, a Sony ou outras empresas podem fazer para contra-atacar a Microsoft. Tá, de fato, não temos como ter certeza, até porque a resposta que. As respostas que podem ter são inúmeras, Hum, incluindo a simples resposta de não fazer nada. Uma exato. coisa, por exemplo, eu gostaria de discutir, que é uma preocupação que o pessoal tem. Eu particularmente acho que a Microsoft está pensando no jogo longo. Ela está pensando em vencer a guerra, não vencer a batalha. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que essa aquisição da Bethesda, por exemplo, não fará os jogos da Bethesda virarem exclusivos Xbox PC. Eu não Hum, me preocuparia com isso. Por quê? Primeira coisa, a Microsoft já fez movimentações para liberar o cross-platform entre Xbox e PS4. E a Sony não quis. E eu exato. entendo por que a Sony não quer. Para eles é um problema. E é que tá. A Microsoft não depende dos jogos exclusivos dela para garantir a sua saúde financeira.
E eu posso estar assim, ó, completamente errado. Pode ser que a Microsoft decida sim fazer. Ah, vocês não querem fazer o cross-platform com a gente? Então tá, então a gente vai ferrar com vocês e a gente vai tirar alguns grandes nomes do mercado. Eles têm capital para isso. Eles não precisariam parar na Bethesda, por exemplo. Se eles quiserem pegar outros grandes nomes, eles podem. E eles, dessa vez, eles pegaram franquias que são muito fortes. Para mim, só entre Doom e Elder Scroll, nós estamos falando de um mercado gigantesco. Mesmo Fallout. O Doom, Fallout também, sem dúvidas. o Fallout. É, eu acabo falando, eu não consigo evitar falar Elder Scroll porque eu sei o quão forte é, apesar de que eu gostei de jogar Oblivion, eu não fui tão fã de Skyrim. E Gosto pessoal, gente, não me tem que matem. lembrar que tu tem The Elder Scroll Online. Microsoft tem agora um Ah, MMO. não fala de Elder Scroll Online. Elder Scroll Online é muito ruim, cara. Mas tem uma forte base de fãs. Putz, tem? Tem, ele tem forte não necessariamente no sentido de numerosa, tá? Bah, é que a experiência que eu tenho com Elder Scroll Online é que não tem ninguém que gostou muito. Eu entendo, mas o fato é, se do jeito que saiu expansões, Uhum, algum tipo de base de fã tem. sim. E posso estar enganado, tá? Mas acho que não é exclusividade esse jogo. PSO 2, se não estou enganado, ele começou pela Microsoft Store e ele é. Não, ele tem. Eu acho que ele tem pro PS5, PS4, quer dizer. Eu sei que ele tem pro Xbox. Ah, Não sei agora. pior é que eu acho que o PSO é PSO Phantasy Star Online, né? Uhum. Tô pra dizer que ele é exclusivo Microsoft, viu? Agora tô Eu tentando lembrar teria, pelo site. eu teria que parar pra pensar, parar pra fazer uma pesquisa, que isso de cabeça é uma informação que eu nunca parei pra Eu tenho que analisar. olhar o site pra garantir, mas é que eu lembro, por exemplo, quando tu vai fazer o login, tá, no site, ele te pede ou o teu e-mail do Gmail ou o teu, mas em ambos os casos tem que ser um e-mail cadastrado no Xbox Play ou na Hum, Microsoft Store. Eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que de. Não tem nada de PS5. eu preciso me levantar dois PS4, desculpe. minutos, só um Vai lá. pouquinho. Eu tive um pequeno Enquanto isso, eu imprevisto aqui. mantenho o pessoal entretido aqui. Mas eu acho que a discussão é interessante trazer também aqui, pessoal. Dar uma olhadinha com calma na questão de. No momento, agora a Microsoft tem a oportunidade de ter exclusivos com peso de mercado. Esse é o ponto que eu estou querendo dizer. Eu não acho que ela vai fazer, porque eu acho que não tem a ver com as estratégias de mercado deles. E eu acho sim que eles estão pensando mais num jogo longo. O que eu quero dizer com isso? No momento em que eles têm abertura de mercado, eles estão liberando e eles estão sobre posse de jogos centrais dentro desse mercado, eu acho que fica cada vez mais razoável para. Cada vez eles ficam com uma imagem melhor frente ao mercado como um todo. E agora eu queria estar jogando, porque daí jogando com algo que vocês possam ver, porque infelizmente eu não tenho um troço de gravação para um capture card para mostrar para vocês os jogos do Switch, porque daí a gente teria o que manter vocês entretido com enquanto o Avalsk não volta. Sacanagem, Avalsk. Desculpa, Profissionalismo top. Ô, desculpa. profissionalismo. Aconteceu um imprevisto que Tudo bem, eu tô pegando não teu tinha pé. como, não tinha como dizer pro fio não cai, não cai, não cai. Como não, cara? Usa força. Na verdade até tinha como eu dizer, só que eu sei que não ia funcionar, então. Usa força, jovem Padawan. Ah, eu não tô nesse nível. Mas eu tava meramente comentando que
eu vejo como um long game porque a imagem da Microsoft fica melhor no momento em que ela tem uma posição mais aberta Uhum. e tem presença em duas frentes. Uma frente de mercado, vamos dizer assim, de alto poder aquisitivo, que é a frente computador, Sim. e mercado de médio poder aquisitivo, vamos dizer assim, porque console, bem ou mal, console de última geração ainda assim não é barato, né? É mais barato do que PC, mas não é barato. Vamos ser honestos. Exatamente. Ainda é indústria de entretenimento. É. Então, Suas colocações gostaria. Eu acho que, como essa é de notícia, eu acho que é natural que vai ser um pouco mais curto, né? Acho que os é pontos que assim, centrais a gente já falou. ponto que, resgatando alguns debates anteriores da questão de monopólio, é, eu vejo que haverá empresas que a Microsoft não poderá comprar. Tá? Vai ter sempre aquele cara que vai chegar assim. Ah, eu te ofereço 30 bilhões, sua empresa vale 1 bilhão, mas eu te ofereço 30 bilhões. Estou usando um exemplo bem Sim, absurdo. sim, mas Ainda vai assim, ter é gente que dizer que vai. não quer vender porque tem orgulho de ser a sua empresa. Aquela coisa Isso, meio isso tudo empresa bem. familiar. Tá? Então, assim, o problema é assim, o quanto as empresas podem ficar reféns da Microsoft, porque, querendo ou não, a Microsoft ela é uma empresa muito mais de tecnologia. E aí, se ela tem os jogos, tu vai chegar assim, ah, eu tenho um jogo para colocar no console. E daí a Microsoft pode começar a fazer exigências, e se tu não seguir essas exigências, eles podem simplesmente não te colocar no console deles e eles não, tu não vai ter como dizer, ah, mas se vocês não colocarem o meu jogo, vocês não vão ter jogo. Não, a gente tem outros jogos. A gente tem estúdios e a gente tem como contratar quem vai trabalhar para nós. Então, o problema é, hoje a Microsoft ela está construindo uma situação para dominar o mercado. É preocupante? No curto prazo, não vejo como muito preocupante, mas no longo prazo, talvez seja. Depende de diversos outros fatores que vão se alinhando. Se a Microsoft, por exemplo, decidir que todos os funcionários que. Um exemplo outro bem escroto. Todos os funcionários que apoiam o Trump têm que ser demitidos, O ou que seria, não é inviável da parte dele, visto as posições que a gente já viu. então, aí que tu tá começando a falar dos problemas que podem trazer. Não vejo que isso vai acontecer no curto prazo. No longo prazo, talvez. Não sei. Eu não sei. Tipo, se me perguntar no longo prazo isso pode acontecer, não sei. Tá? Eu não tenho a resposta para isso no momento. Eu posso dizer que existem movimentos e movimentos nos dois sentidos. Então, é um Aqui jogo entre de nós forças. é uma estimativa, é o tipo de coisa que estimar como a política pode vir a afetar esse mercado é uma coisa assim, em especial frente às eleições presidenciais americanas nesse ano, é algo que é difícil dizer. Uma coisa que eu estou notando é que, por exemplo, a esposa do Bill Gates está mais presente nos últimos tempos em entrevistas e coisas do tipo as aparições públicas do Bill Gates. Uhum. A esposa dele está mais presente e vamos dizer que isso tem gerado algumas situações cômicas, na minha opinião. É, por situações cômicas eu me refiro a algumas coisas que às vezes a gente vê, tipo, ele tá quase não fala, Sim. quando abre a boca só pra concordar com ela. E tu vê que ele não tá 100% confortável com o que tá sendo dito, tá bem engraçado assim. Algumas das entrevistas referentes ao coronavírus. E pronto, agora a gente já está automaticamente desmonetizado do YouTube, Do Twitch, do YouTube. porque não pode falar. Bom, eu já falei palavrão, então dane-se essa altura do campeonato. Por isso que a gente tem que ter membresia e não a publicidade. Pois é, e a gente nunca tentou fazer dinheiro ainda com esse canal, então não tem problema. Até porque a gente precisa de um capital inicial para fazer que a gente não tem. Eu pelo menos no momento não tenho, tu não sei. Eu falo por mim e falo pelo que eu sei de ti que tu não tem. Então,
Eu imagino que nós não temos. É. Aliás, até assim, ó. Eu poderia partir pra cima do dinheiro da minha empresa e tirar um cantinho pra isso. E daria pra gente fazer divulgação. Mas de boa, eu acho que os meus sócios não vão ficar felizes. E aí talvez tivesse que gastar muito com o processo e provavelmente não faria tanto dinheiro quanto acabaria gastando. Então, Então, não a vale gente muito vai a pena. continuar seguindo a luta, todos nós vamos seguindo na luta. Considerações finais, nice, Norwich. Olha só que mudança de perspectiva, fazendo essa frase ao invés de eu. Porque Cara, as minhas considerações finais foram aquelas que eu fiz. tá. As minhas considerações finais seriam o de sempre, continuem lutando com a sua carteira. Eu realmente não vejo a Microsoft querendo tirar a Sony do mercado. Eu vejo talvez a Sony querendo sair num Eu futuro. continuo defendendo que o pessoal tem que conhecer jogos indies mais, apoiar o mercado indie, É uma tá? possibilidade, sim. Até porque eu tô ficando muito frustrado com a qualidade dos jogos AAAs e tenho ficado muito positivamente surpreso com a qualidade de jogos indies. Nem Tá? me fala, cara. Tem muita coisa legal indie sendo feita. E tem umas coisas assim. O meu problema com os AAAs atuais é que eles estão ficando ou extremamente formulaicos ou extremamente voltados para questões monetizáveis. Exemplo disso, Marvel Avengers. Então, eu não queria citar esse exemplo, até porque o Marvel Avengers, além da questão financeira, tem a questão política, porque não sei se tu sabe, mas a Kamala Khan é baseada na Harris. Então a parte política lá tá meio do tipo assim, meio nos panos. Então tem esses dois desconfortos no jogo. Sem falar o outro que é aquela piada, né? Que é meio difícil saber se o jogo tem muitos bugs ou se muitos bugs formam o jogo. Eu tenho quase certeza que. Aí é um outro assunto, claro. A gente pode até, num futuro não muito distante, até para não perder relevância, mas a gente pode entrar daí com calma nesse assunto. Mas eu tenho a impressão de que o jogo foi meio corrido, assim, a produção dele. Meio? Impressão? Então, eu tô tentando ser querido. Eu não sei como é que tu consegue ser tão gentil quando não tem evidências pra ser tão gentil. É que eu sempre. Eu não consigo evitar de pensar, tipo, bah, e se tem alguém, assim, aquele um ponto fora da curva que gostou do jogo, sabe? Mas quem gostou No do jogo público. pode ter gostado, só que o fato de ser um jogo, o fato de tu gostar de um jogo não significa que o jogo é bom. Tem jogo ruim que eu digo com toda certeza, toda convicção, é um jogo ruim, mas eu gostei. Tá, beleza. Essa é a dura realidade. O jogo tá uma bosta. Tá? Eu até Pode vou dizer ser que que. aconteça que nem com No Man's Sky, que é um jogo que eu digo assim, haja garra pra reinventar o jogo, porque, por favor. O pessoal se puxou pra consertar a craca que Não, eles assim, ó, fizeram. os caras foram heróicos. Aham. Teimosos, Não, teimosos. Eu vou te dizer assim, ó. Eu acho que o No Man's Sky. Agora ele tá bom. Tipo, aliás, eu não diria bom, mas agora o jogo entregou mais ou menos o que ele tinha se proposto a entregar. aham. Foi uma notícia acho que um ano atrás ou dois. Depois de 5 anos de lançamento, No Man's Sky entrega aquilo que prometeu no lançamento. Então tá, Foi gente, esse vamos a encerrar por manchete. aqui, que a gente tá fugindo completamente do tema há uns 5, 10 minutos, eu acho já. Exato, né? Votem comprem jogos indies que apoiem, que daí os indies vão trazer mais competição. E aí a gente não vai ficar refém das grandes empresas, ainda que elas tentem, né? Porque a gente não Isso vai estar aí. comprando só dela. Minha sugestão, Vampir. Vampir ficou Vampiro é um bom bem jogo. legal. Eu tô jogando agora Kingdom Under Fire 2. Pra Ah, quem sim, eu gosta vi. de. As últimas, acho que 4 ou 5 vezes que eu abri minha Steam era sempre esse o jogo que eu tava jogando. Então tá, minha gente. Grande abraço a todos. Continuem lutando. Votem com a sua carteira, como sempre. E agora eu vou adicionar uma coisa brevemente,
que é. Eu quase esqueci de novo de falar do nosso patrocinador, já que não vamos falar de. Não tem mais nada de debate a ser feito. Entrem no Instagram, procurem por Voraz Artwear e deem uma olhada nos moletons e camisetas que o pessoal está fazendo. É bem bacana, são preços bem em contas e tecidos de qualidade. Então aproveitem, comprem umas coisas legais e grande abraço para todos. Textinho ensaiadinho, muito bem, parabéns. Grande abraço.